Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Simplesmente o melhor programa sobre política da TV brasileira e, inclusive, da internet, segundo o meu centro de pesquisas, o Elias, que faz esse material pra gente. Pessoal, hoje é um programa especial. A gente tá fazendo a abertura do mês das mulheres. Quem tinha enjoado, não gosta de um dia só não, tem que ser todo dia. Vamos aproveitar o mês todo, se possível, para falar sobre temas pertinentes à política, mas através da ótica feminina. Várias mulheres já tiveram conosco, a gente já pôde sentir um pouco das dificuldades que elas têm, muito mais do que os homens, de entrar nesse meio e de permanecer, de conquistar espaço. E hoje a minha convidada, ela tem uma característica bem interessante. Jovem pra caramba, mulher, pré-candidata a prefeita numa cidade tradicional e conservadora. Ah, e já é vereadora, eleita com 21 anos de idade. O nome dela é Inaê Siqueira, advogada, produtora rural, e tá fazendo um trabalho na vereança de Pirenópolis no primeiro mandato agora, já almejando a prefeitura. Inaê, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E me conta essa história, você tá fazendo o que em Pirenópolis que já te deu essa projeção toda? Olha, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse programa que eu acompanho e admiro muito. Bom, eu tô fazendo muita coisa em Pirenópolis, muita mesmo. Tanto é que nós estamos aí como pré-candidata, não é à toa, né? Fui eleita mesmo aos 21 anos, mas com muito trabalho, muito pé no chão. Apaixonada por política desde muito novinha. Entrei na faculdade de Direito com o objetivo de ir para a política, né? Hoje exerço também a advocacia, mas o motivo que me levou até a faculdade de Direito foi a política. Olha só. E você traz esse ímpeto, essa vontade, porque você tem familiares na política, seu pai era prefeito, me conta essa história. Não, zero referência, entrei na política sem padrinho. É uma história engraçada que eu já contei, mas é muito verdade, muito real. Eu estudava no Santo Agostinho, lá em Pirenópolis, uma escola que é pertinho da Câmara. Minha escola entrou em reforma e não podiam suspender as aulas, porque a gente tem carga horária, né, de dias letivos para cumprir. Então, eles começaram a organizar aulas fora da sala de aula. E uma dessas aulas foi visitar a Câmara Municipal. Eu fui visitar a Câmara Municipal de Pirenópolis. Na época, fui recebida por um vereador que é colega meu. E aquilo foi suficiente. Atualmente ele é seu colega? É meu colega. Cara, que bacana isso. Pois é, eu falo pra ele, olha, o senhor tem um baita incentivo nessa história. Mesmo não sabendo que ele incentivou, ele conseguiu naquela época despertar a minha paixão pela política. Isso eu tinha ali de 12 para 13 anos. Foi suficiente. Eu saí desse dia determinada a entrar pra política. Cheguei em casa e falei, mãe, vou entrar pra política. Meu pai e minha mãe achou que era brincadeira e sonho de menina. E aí, com 16 anos, eu entrei pra faculdade de Direito, através até de um mandado de segurança. O juiz da época me chamou, tinha boas notas, mas eu tava no ensino médio, não tinha concluído. Ele falou assim, o que você quer com isso? Aí eu falei, eu quero ser vereadora nas próximas eleições, que era 2020. E eu preciso estar o mais preparada possível, então eu tenho que entrar pra faculdade agora. Aí ele falou assim, é sério isso? Eu falei, é sério isso. Aí ele deu o mandado de segurança, eu ingressei pra faculdade e tudo deu certo até agora. Eu tenho certeza que na cabeça dele, no primeiro momento, você ia falar assim, eu quero ser juíza. Eu acho que ele pensou isso. Na hora que eu falei política, ele é sério isso, né? Então, mas foi sério. Eu agradeço muito, inclusive, o doutor Sebastião por isso. Foi um juiz que contribuiu muito por Pirenópolis e me deu a oportunidade naquele momento. E como está sendo para você hoje exercer a vereança na cidade? Tem mais mulheres junto a você no parlamento? Você está com uma voz uníssona? Como é que está esse processo? Hoje nós somos 2 vereadoras na Câmara, mas eu sou a 4ª mulher eleita em Pirenópolis e nós temos um dos poderes legislativos mais antigos do estado. Já são 190 e poucos anos de Câmara Municipal na cidade e eu sou a 4ª mulher eleita nesse período e a mais jovem da história. Então, acho que são 2 motivos suficientes já para indicar que nós teríamos dificuldade de trabalhar. Mas, apesar dessas dificuldades, a gente conseguiu construir um trabalho muito produtivo para a cidade. E me diz uma coisa, Inaê, você chegou ao status de vereadora, você conseguiu o seu primeiro intento, que foi entrar para a política, mas como está sendo vivenciar a política nesse contexto? Né? Uma mulher jovem, uma mulher numa cidade tradicional e tradicionalista também,
e que já está almejando um passo que, para muita gente, para muitos homens, já estão lá, né? Talvez até como seu colega, há vários anos, é um pouco ousado demais. Você tem ouvido muita crítica e muito. Como tá? Estão te apoiando mais ou tentando te dissuadir mais? O povo me apoia e eu acho que isso é o mais importante. Mas dentro do cenário político existem algumas resistências. Inicialmente, quando eu entrei para o cargo de vereadora, embora eu tivesse um mandato, tivesse sido eleita como todos os outros, era um absurdo eu subir na tribuna da Câmara e defender algo. Por quê? Porque eu era uma menina de 21 anos. Então, até a gente conseguir fazer com que eles percebessem que eu estava lá com capacidade, eleita democraticamente, foi alguns obstáculos, mas eu sempre tentei compreender eles na idade, na criação de cada um e mostrar, olha, os tempos são outros. Mudou, não é mais assim. E hoje, como pré-candidata, está sendo 10 vezes pior do que o que eu passei como vereadora. Inclusive, essa semana mesmo eu recebi uma comitiva de políticos antigos que gostam do meu trabalho, me admiram, me reconhecem, falou, ó, você tem capacidade, só que o negócio é o seguinte, você tem que entender que o que você tem de idade, nós temos de caminhada política. Então, não é assim, não basta você ter competência, não basta o povo te querer. Você vai ter que abaixar a bola, porque nós estamos aqui há mais tempo que você. Então, assim, isso é prova realmente de uma visão obsoleta, que não aceita, às vezes, a mudança, embora a população esteja clamando por isso. Então, isso tudo é prova dessa resistência política. E se fosse um homem, com a minha idade, era prodígio, era extraordinário. Agora eu, é ousadia, é afronta. Não, eu acho bacana que aí nesse momento você tem que olhar para o cidadão e falar assim: ah, disse a mesma coisa o datilógrafo ao cara que inventou o computador, disse a mesma coisa os taxistas ao pessoal do Uber e assim por diante, né? É aquela história, ah, não, você tem que chegou agora e quer dirigir? Pô, mas se ninguém tá dirigindo a bagaça, eu vou dirigir. A história tem que caminhar. Claro, e primeiro, se tem capacidade para dirigir, por que não? Exato. Exato. Você fez formação, inclusive, né? Além do direito, você participou do Renova, tá participando. Como é que é isso? Eu tô fazendo Renova, participei do Goiânia das Urnas, do Conecta, inclusive fui a única formada no Centro-Oeste, a única política formada no Centro-Oeste, recebi a premiação em São Paulo. Fiz inúmeros outros cursos, desde preparação de campanha, organização, a questão da administração pública, minha pós-graduação é em Direito Público. Então, eu nunca parei de estudar. Passei agora da Escola Superior da Advocacia, mais da UFG, em especialidade na administração pública, né? Então, eu tenho me preparado muito para isso. E não é de agora. É desde muito nova. Eu costumo brincar que eu sou tão apaixonada na política mesmo, que nova, eu estudei todos os ex-presidentes do Brasil, a política goiana, como se deu, o que o povo deseja, o que o povo espera, como é que a política se transforma. Então, é algo que eu faço com um brilho no olho, porque eu gosto disso. Eu tô na advocacia, advoga é muito bom, mas a política faz meu olho brilhar, acelera meu coração e me dá motivo para continuar, me dá esperança, sabe, para querer caminhar, para querer fazer. Eu acho bacana, porque eu sou velho, eu sou do século passado e acho que eu tenho muito desse sentimento. Mas eu também nasci no século passado, tá tudo bem. Em relação a você. Mas esse sentimento, sabe, de que a política é o espaço da transformação, eu acho isso muito bonito e é algo que eu tento trabalhar sempre com os meus alunos, inclusive, né, na PUC. E é importante que as pessoas percebam que, olha, não é a idade, porque com certeza dessa comitiva que te cercou, tem gente que tem a sua idade em tempo de mandato, mas de repente não tem a capacidade de fazer o que você pôde fazer no seu mandato, que tem 3 anos. Justo. Né? Então, essa questão de tempo, pessoal, não quer dizer muita coisa não, tá? Vamos lembrar dessa história. Mas vamos lá, exercendo a sua função, estando lá na vereança, quais são as áreas que você até então mais atuou? O que Pirenópolis hoje te deu de material, de espaço para fazer o seu trabalho enquanto vereadora? Quando a gente vem eleito vereador, geralmente a gente vem eleito por núcleos. E não foi diferente comigo. Eu vim eleita por produtor rural e por turismo, foram os 2 principais núcleos da sociedade que me apoiou, embora eu tenha tido votos em outros setores da sociedade também. Só que quando você está no cargo de vereadora, numa cidade igual Pirenópolis, não dá para você escolher em que área, dá o luxo de escolher em que área eu quero atuar. Então, era assim, o problema chegou, vamos resolver.
Eu tenho projetos desde a área de saúde, esporte, rural, turismo, emendas também que a gente foi conseguindo com nossos parlamentares, deputados estaduais e federais, em todos os sentidos. Trabalhei muito a educação política porque eu acredito. Eu criei em Pirenópolis a Escola do Legislativo, a Comissão de Turismo, Cultura, Eventos e Lazer foi uma criação minha, né? Então, assim, eu trabalhei hoje para Pirenópolis e eu posso dizer isso com muita segurança para todos os setores da sociedade, para todos os 10 povoados de Pirenópolis, eu busquei. E, assim, o tempo inteiro eu buscava atender o maior problema. Nossa, e aí surgiu esse problema. Tem condições de eu resolver? Não tá na condição de uma vereadora. Eu ia correr atrás de quem tava. Então, agradeço muito até o governo do estado de Goiás também, que me deu muito suporte nisso. Dentro do Senado também eu tive ajuda, igual a gente tem um acordo de cooperação histórico, a primeira vez que foi celebrado através de uma atuação minha com o Senado Federal de 60 meses, onde a gente consegue levar livro para as escolas, leva os alunos de Pirenópolis para visitar o Senado. Então, assim, a gente teve conquistas muito significativas para um primeiro mandato de vereadora, né? Então, eu fico muito satisfeita. E muitas pessoas que nos ajudaram nessa caminhada. Sou a vereadora que tem mais projetos propostos e, falando em mês da mulher, eu criei também em Pirenópolis o Prêmio Mulheres Empreendedoras de Pirenópolis, e foi o projeto que mais teve aplicação. Eu brinco porque era um projeto que, ao meu ver, era mais simples e foi o que os vereadores mais abraçaram. Todo ano a gente escolhe 11 mulheres da sociedade que contribuíram para Pirenópolis e a gente faz uma homenagem, inclusive, tá para acontecer agora hoje, né, Dia da Mulher, lá em Pirenópolis, durante uma sessão solene. Então, todos os pontos que eu poderia fazer, eu fiz. E teve muitas coisas que, às vezes, eu não consegui concluir porque estava limitado, né? Fugia da minha competência de vereadora. Mas eu corria para pedir. O povo lá no palácio até brinca. Quando eu chego, eles começam a fechar a porta. Lá vem Naê pedir, lá vem Naê pedir. Mas o vereador tem que interceder. Eu acho bacana a sua fala, porque você já deixa claro que, ó, eu posso ir até aqui, daqui eu tenho que pegar na mão do fulano, da Beltrana, eu tenho que me movimentar, que é importante para quem está assistindo a gente entender, né, que, ó, um único político, uma única mulher política não consegue resolver todas as coisas, principalmente em nível de alçada de cargo. Então o vereador vai até ali, depois tem que ser a prefeita, ou o prefeito, ou o governador, ou a deputada. E é assim que se faz política, né? O nosso programa, ele se presta a isso, a mostrar para as pessoas a política de verdade, do dia a dia. Justo. Então, quando você diz, olha, eu vou a Brasília pedir coisa, na condição de vereadora, para muita gente fala assim, ué, mas o vereador pode fazer isso? E pode, né? Pode e deve. É melhor ser vereador chato de pedir do que deixar de tentar, sabe? Então, eu nunca deixei de tentar. Mandei ofício pro que precisava, corri atrás e ficava ligando. Enchendo o saco mesmo até o cara me atender. Mas eu nunca deixei, eu nunca desisti, porque eu tinha o pensamento que se eu não fizer isso, quem vai fazer? A gente já tá aqui na política há tanto tempo, os políticos que estão aqui são os mesmos se eles nunca fizeram. Até agora, se eu não tentar, ninguém vai tentar. Então, assim, o não eu já tenho aqui sentado na cadeira, então deixa eu correr. Boto gasolina no carro e bato na porta que precisar bater. Goiânia, Brasília, onde for necessário. Então, eu sempre tive essa determinação. Todos os dias, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na Câmara Municipal, eu tinha certeza de que não seria fácil, mas que isso não seria motivo para me falar, ai, não tá na minha mão, eu não posso fazer. Maravilha, excelente ouvir isso de uma jovem mulher política tão determinada. Pessoal, intervalo rapidinho aqui na PUC TV. Quem tá nos assistindo pelo YouTube já sabe, é VaptVupt. Tem o QR Code na tela, vai pro YouTube com o seu telefone e se inscreve no canal. E quem quer anunciar com a gente, tá aqui o telefone do Elias, nosso diretor comercial. Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana, um programa especial em homenagem às mulheres. A gente está gravando dia 8 de março e a gente aproveita para fazer uma homenagem a todas as mulheres que já passaram pelo programa e a todas as mulheres que estão em casa, que fazem parte dessa nação e que são, de fato, as principais agentes políticas que existem no planeta. Porque são as mulheres que estão sempre à frente dos movimentos, são as que mais sentem na pele a ausência ou a atuação do poder público, o resultado ou a falta de resultado da ação política. Então essas mulheres têm que ser cada vez mais respeitadas e cada vez mais trazidas para ocupar espaço dentro da atuação parlamentar, a atuação executiva. Esse é um papel que a gente tem comentado desde o início do programa,
né? Há mais de um ano já, a gente vai continuar batendo na tecla. Então, mulheres, os nossos parabéns. Não é um dia só de flores, é um dia de luta, mas sabe que o Tá Fazendo o Quê está sempre aberto para ouvi-las e ajudar nesse processo de evolução da nossa política nacional, tá bom? Hoje minha convidada é Inaê Siqueira, ela é vereadora por Pirenópolis e pré-candidata a prefeita. Inaê, vamos falar sobre essa pré-candidatura. Atualmente em Pirenópolis, o prefeito é o Nivaldo Melo, Justo. que já está ali, não sei qual o mandato dele. Já tem um tempinho bom. Ele saiu, Ele voltou. tem de poder, tem 4 anos de vice-prefeito, 8, vai dar 16 anos quando ele concluir esse mandato, que ele tá ali no executivo, entre prefeito e vice-prefeito. E como é que você está enxergando esse embate na cidade de Pirenópolis? Vai ser uma política boa, vai ser um embate interessante, até porque, assim, embora tenha rejeição, tenha muitas coisas, inúmeros processos, é um candidato com alto nível, é um político experiente, né? Então a gente não pode, de forma alguma, diminuir a capacidade dele de fazer política. Então acredito que vai ser uma eleição histórica em Pirenópolis. Não, só pelo o tipo da disputa, né? Você olha assim e fala, bom, tem o Nivaldo, que é um cara experiente da política, e tem a Inaê, que é uma jovem vereadora que está começando agora e que está tendo que enfrentar, às vezes, alguns entraves dentro do próprio grupo. Então, assim, já é uma disputa que vai chamar a atenção, penso eu, em nível estadual, né? Hoje eu carrego a tranquilidade de, por exemplo, o meu grupo mesmo que eu consegui construir como vereador, ele está bem alinhado. A gente tem apenas alguns pontos ainda para organizar com outras pessoas da política que a gente precisa compor, mas eu acredito que isso é natural de toda pré-candidatura, né? Esse momento eu até brinco em grupo. Olha, vai ser mais difícil essa pré-campanha do que a campanha de fato. Porque o foco da campanha é no povo. E a pré-candidatura, ela é uma disputa de poder, de políticos, de partidos, né? Então, muitas vezes, quem não está na política não compreende essa brincadeira, digamos assim. Mas ela bate pesado, né? Então tem que manter firme. Não, até chegar, e é bom para vocês entenderem, que estão nos assistindo, até o nome chegar na urna, para você poder apertar as teclinhas, muita água já rolou, já foi muito debate, muita briga, muito estresse dentro de casa e dentro do grupo, né? Como é que você está formando o seu grupo político lá em Pirenópolis hoje? Bom, hoje eu sou presidente do União Brasil, né? E a gente tem o apoio do governador, né? Então a gente vai trabalhar também com essa base. E lá em Pirenópolis o negócio é o seguinte, vamos reunir todo mundo que tá cansado da mesmice, que tá cansado desse grupo, que sempre vem, inventa uma história bonitinha, no final não cumpre, né? Então a nossa estratégia é essa, unir para poder construir com renovação. E eu tenho muita tranquilidade de saber que é possível mudar a realidade de Pirenópolis. Eu tô vereadora aí já, agora meu 4º ano. É uma cidade que tem recurso, é uma cidade que tem visibilidade, é uma cidade que onde você chega e querem te ajudar. Por exemplo, se chega um vereador de uma outra cidade, tá, vereador. Não, eu sou vereadora de Pirenópolis. Ah, não, se é de Pirenópolis, eu passo final de semana lá. Daí a gente já começa a conversa o suficiente, as portas se abrem para a cidade. Então é possível fazer muito. Sempre que eu converso com o meu grupo, a gente precisa devolver a esperança para o pirenopolino. Devolver a esperança de que eles vão conseguir ver uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma infraestrutura adequada, um trânsito organizado. Isso tudo é possível de fazer. Por que não está sendo feito, Inaê? Porque não tem administração. Às vezes a prioridade, quando eu falo não tem administração, é que não tem organização. Embora tenha pessoas ocupando cargos, mas às vezes a prioridade daquelas pessoas são outras. E é por isso que a gente precisa trocar. Cara, você falando de Pirenópolis dessa forma, me toca bastante, porque eu gosto demais de Pirenópolis, né? Já estive lá várias vezes e até conversando com o Samuca, que está aqui com a gente hoje, a gente teve várias ideias já na época que ele tinha restaurante lá, Pirenópolis, é uma cidade muito jazz, muito blues, uma cidade que tem um potencial turístico gigante. Tem. O pessoal de Brasília tá lá o tempo todo, então de fato você consegue criar elementos para fomentar, né, o turismo de Pirenópolis. É muito difícil você chegar num deputado, seja federal, estadual, até em servidores dos ministérios, por exemplo, que não conhecem Pirenópolis. É muito difícil. Então, isso facilita muito para a cidade. E, por exemplo, esse ano a gente está com um orçamento estimado em 99 milhões, está tendo superávit todos os anos. Então, não falta recurso, né? E a cidade, você tem ido muito lá. Hoje, o que
mais me dói é sair na rua e ver a cidade suja, o básico. A gente viaja aí pro Brasil e pro mundo inteiro. Uma cidade. Todas as cidades têm que estar limpa, mas Pirenópolis tem obrigação dobrada pela quantidade de visitantes e a visibilidade que a cidade tem. É berço da cultura goiana, a idade da nossa cidade. Eu sou tão forte essa minha paixão pela cidade que uma vez eu fui para São Paulo, participei da WTM lá representando a questão de turismo da cidade. Eu comecei a vender Pirenópolis turisticamente. E no meio do caminho o investidor virou para mim e falou assim: você é muito bairrista. Aí eu falei assim, cara, pior que ele tá certo, mas é um bairrismo de paixão mesmo, de ter a necessidade de defender aquilo, por amar, né? Então, pode chamar de bairrista que tá tudo bem. Não, mas vamos pensar também, né? Porra, você tá indo lá pra vender a sua cidade, você tem que falar bem da sua cidade mesmo. Claro. Né? É o tipo do comentário que eu falei, irmão, mas era pra estar vendendo o quê? Se eu sou de Pirenópolis e eu quero recursos para a minha cidade. Mas é porque nesse núcleo eles estão acostumados com oportunistas. São pessoas que estão vendendo ali, mas pensando no que eles vão ganhar. Aí, de repente, ele topa uma pessoa que tá querendo vender, mas proteger a cidade, que o objetivo maior é trazer o lucro com foco no cidadão. Aí ele falou, cara, é a primeira vez que eu tô dando de cara com a pessoa que tá empreendendo no turismo com esse tipo de pensamento. Aí você bugou a cabeça do cidadão. Uai, buguei. Eu acho que se brincar, ele deve olhar hoje e falar, rapaz, a menina virou vereadora e tá lá brigando pela cidade dela. E daí vamos falar uma coisa aqui, vamos pensar o futuro, né? Pirenópolis tá precisando de, né, ter suas transformações, como todas as cidades estão, mas tem sempre esse lastro da tradição, de ser uma cidade antiga, e é isso que dá o charme à cidade, que leva turismo para lá. Mas na sua perspectiva hoje, né, muito mais atualizada, vamos dizer assim, qual o potencial que Pirenópolis tem ainda para expandir para além do turismo, para dar condição para as pessoas, para gerar emprego? Porque chega uma hora que satura também o turismo ali, então você destrói a cidade. Então, o que você entende de potencial e qual é a sua visão para Pirenópolis do futuro? Bom, a gente às vezes foca só na cidade de Pirenópolis e esquece que Pirenópolis tem 10 povoados. Isso aí foi um susto, te confesso que eu fui lá em 2020, fiquei sabendo disso, achei um absurdo. Na verdade, assim, nós temos 9 povoados e um distrito. Um distrito, inclusive, é Lagolândia, e teve uma mulher que fez história, que foi Santa Dica, né? E ela fez história politicamente. Se você for parar para estudar a história de Dica, ela foi uma política extraordinária. E sofreu muito na época porque ela era uma mulher e mobilizou politicamente. Tanto é que ela conseguiu eleger o marido dela na época e ele era de fora. Só ela conseguiu isso. Lá em Pirenópolis, nem vereador que não é de Pirenópolis, se entrar, não. O cara pode até ser bom, não, mas não vou votar. Não é daqui. Uhum. Então, ela conseguiu fazer muito. Lá, a gente tem uma história maravilhosa. Para mim, o distrito de Lagolândia já deveria ter sido tombado há muito tempo, mas infelizmente ainda não foi. E esses outros povoados, eles vivem basicamente da atividade rural. Eu vou te trazer um dado que você vai ficar assustado, e eu também fiquei quando eu peguei. Pirenópolis tem mais de 200 mil cabeças de gado. Então, assim, a cidade planta, a cidade produz. A gente tem uma das maiores plantações de banana da região, tá lá em Pirenópolis. São todas áreas que às vezes não, que estão esquecidas pela administração pública. Tanto é que minha primeira briga do mandato de vereadora foi para não acabar com a Secretaria de Agricultura da cidade. Nós temos também um comércio forte que precisa de investimento. Tem a questão de indústria. Nós tínhamos um frigorífico lá que fechou por falta de investimento, que empregava inúmeras pessoas na região ali de Jaranápolis e Radiolândia. Então, assim, o leque para Pirenópolis crescer além do turismo é muito grande. Apesar de não ter esses incentivos por parte do poder público, se a gente for analisar os números, igual esse que eu trouxe para você da quantidade de gado na cidade, é muito grande. E quem está resistindo é o povo, a iniciativa privada. Então, se vier uma administração que consegue enxergar além do centro histórico, vai ser essencial para a cidade de Pirenópolis. E é isso que eu acredito muito. A gente consegue manter a tradição, manter o patrimônio, trabalhando todas as áreas em harmonia. É plenamente possível. A gente vê inúmeras outras cidades fazendo isso no mundo inteiro. Uhum. Não, é bacana porque, de fato, você não tem que entrar naquele jogo de soma zero, né? Não, para investir em tal área, eu tenho que não investir na outra. Você tem potencial para capilarizar esse investimento. Não tem. E Pirenópolis consegue também, dentro do que nós temos hoje, crescer mais o recurso da cidade com investimentos.
Se a gente fizer muito projeto, só que a gente até hoje, por exemplo, a realidade de Pirenópolis, ela deixou de pegar muitos benefícios que bateu na porta dela por falta de organização de administração. Isso para mim é o fim do mundo. Tipo assim, eu cheguei aqui, o dinheiro, o governo tá batendo na sua porta, seja federal ou estadual, e você não consegue apresentar um projeto no prazo? Você não consegue submeter? Isso é muito grave. A gente não conseguiu fazer uma pavimentação asfáltica num povoado de Pirenópolis porque a prefeitura não assinou o convênio com o governo. Nós tivemos aqui nesse programa uma outra mulher, Valéria Petersen, que é secretária aqui em Aparecida, vereadora também, licenciada, e ela deu uma aula de projeto que aí eu tenho certeza que quem nos assistiu pensou, cara, e a minha cidade está quebrada, o prefeito fala que tem dinheiro para nada, e eu nunca ouvi falar que ele pegou dinheiro em Brasília, que ele foi lá, que ele levou um projeto. Eu acho que isso caracteriza muito também, né, Inaí, a questão da preparação para o cargo. Tem gente que tem muito carisma. Ele tá até comentando no programa que a gente gravou anteriormente. Muito like, muita foto, muito coraçãozinho, mas capacidade para exercer tá faltando. Porque quando você não tem essa gestão focada no resultado, que vai buscar esse tipo de recurso e que põe gente na prefeitura para fazer projeto, é o que você comentou. Bate na porta e o dinheiro não chega para o cidadão que está precisando da obra. Não, isso é muito sério. Eu posso dar inúmeros exemplos lá em Pirenópolis. Vou dar exemplos recentes. A Aldir Blanc, que veio emergencial aí para a cultura, veio recurso para os municípios. Pirenópolis não conseguiu utilizar, devolver o dinheiro, porque a prefeitura foi incapaz de fazer um edital correto. Sabe, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Recentemente agora, a prefeitura devolveu mais de 2 milhões de reais, que era para a reforma de quadra esportivo do município, porque ele não conseguiu utilizar. Sabe, são situações que são inadmissíveis. Com certeza, eu entendo que esse novo olhar para a política ele é necessário. Até para a gente poder trazer as pessoas de fato para participar, né? A gente tem grandes abstenções, pessoas que não querem saber. É difícil chegar no eleitorado. Como é que tá para você hoje chegar até o cidadão pernambucano para falar dos seus projetos, para falar do seu mandato, usando as redes sociais ou tá no boca a boca? Como é que você está fazendo a comunicação em Pirenópolis? Bom, graças a Deus, e agradeço muito por isso, eu não tô tendo dificuldade de chegar no cidadão e conversar com ele. Eu tenho ouvido muito mais do que falado nesse momento agora, sabe, Marcos? Entender a dor do cidadão. Mas eu comunico através das redes sociais e eu dou muita liberdade, por exemplo, para o cidadão procurar. Olha, me liga, fala comigo, me manda um direct, manda uma mensagem. E eu consegui criar essa familiaridade através desse mandato. Porque o que acontecia lá em Pirenópolis, que é a realidade de outras cidades também? Eles achavam que o político estava aqui e a população estava aqui, que era algo inalcançável, que todo político era igual, que a história seria a mesma, que o único momento que o político iria procurar ele era na eleição. Bom, pessoal, o papo foi rápido, né? Chegamos ao fim do programa. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter falado pra gente sobre Pirenópolis com essa paixão toda. Tem muita gente que está nos assistindo que é apaixonada por Pirenópolis também e com certeza vai se interessar em entender a dinâmica política de lá. Já que você gosta de falar com o povo, deixa um recado pra galera aí, onde eles te acham, rede social, se for em Pirenópolis, vai levar uma pamonha pra você, como é que faz? Pode levar a pamonha. Bom, na rede social ali no Instagram, eu tô como Inaê, é YNAESC, que é o meu @, que é Inaê Siqueira Curado. E vem pra Piri, vamos pra Cachoeira, vamos conhecer a cidade e vamos ver também o que o turista não vê, conhecer a realidade da nossa cidade. Vou estar lá, me procurem. Se eu não estiver na Câmara, eu tô na Fazenda ou na Rua Direita. Ou andando na casa de alguém, provavelmente comendo pamonha. Maravilha, muito obrigado, gente. Mais um programa na conta. Agradecer aqui mais uma vez o nosso munícipe principal, o Rafa, que ficou puto porque estava no almoço e teve que vir gravar. O Elias, do Papel de Elias. A senhora que acompanha a Inaê. Minha mãe. Inclusive a mãe dela, Eliana. E o Samuca, que é um cara que me deve um vinho. Semana que vem a gente tá de volta e aquele brinde para fechar o boteco.